Bem, então, vamos aqui continuar, né? Como essas funções são aqui, ó, são todas contínuas, você poderia fazer pelo método da aproximação, tá certo? Só que aí a conta ia ficar muito complicada. Outra coisa que você poderia fazer é fazer a distributiva aqui, certo? E depois calcular o limite dessa função já efetuada a conta. Outra coisa que você pode fazer é lembrar que o limite de um produto é o produto dos limites, tá? Então, esse limite, que é o limite de um produto, é a mesma coisa que o limite de cada um separadamente. X é 5x mais 3 vezes limite, quando x vai para 3, do x ao quadrado mais 1. Agora, como isso aqui é uma função linear, ela é contínua. Então, o limite quando x vai se aproximando de 3 é o próprio valor da função aplicada no x igual a 3. Então, quando x igual a 3, esse valor fica quanto? 18. Então, vai ficar 18 vezes... Aqui é uma função de segundo grau, que também é contínua, tá? Então, você pode simplesmente pegar o valor de x aqui, x3, e substituir. Então, vai dar quanto? Vai dar 3, vai dar 10. Aí, 18 vezes 10 dá 180. Beleza? Tranquilo? Então, usamos aqui a propriedade de que o produto tá... o limite de um produto é o produto dos limites. Próximo. Nesse outro aqui, você se depara com uma divisão. Você pode fazer a divisão desde que o limite do que esteja embaixo não se aproxime de zero. Quando x se aproxima de 2, esse valor aqui de baixo vai se aproximar de quanto? 4, que não é zero. Tá? Então, em vez de olhar um limite como um limite dessa divisão, você olha a divisão, tá, dos limites. Então, quando x se aproxima de 2, 5 elevado a x, dividido pelo limite de quando o x se aproxima de 2, tá, desse 2x. O limite de cima é quanto? Quando x se aproxima de 2, 5 elevado a 2 dá 25. Você pode simplesmente trocar o valor de x, né, por 2, porque aqui é uma função exponencial, a função exponencial é contínua. Limite de 2x, quando x se aproxima de 2, é 4. E 25 dividido por 4, dá quanto? Né? Dá para calcular o formato decimal, né? Hã? Quanto? 6,25. Beleza? Próximo seria esse daqui. Então, de novo, trata-se de uma divisão, tá certo? Só que tem um problema. Limite de quando x se aproxima de 1 dessa função aqui de baixo, do x a menos 1, dá quanto? Tende a zero, né? Esse limite vai para zero, esse limite é zero. Então, quando você tem uma divisão por zero, né,
você não pode aplicar a propriedade de quebrar isso aqui em dois limites, né? Ou seja, o valor de x igual a 1 aqui, x igual a 1, vai ficar 0 sobre 0 e o que é isso daí, né? Não dá para fazer sempre. Então, qual o grande truque nesse passo? É você lembrar que x menos 1 é a diferença de dois quadrados. A gente falou lá no começo do curso. É x menos 1 vezes x mais 1, né? Tá, e daí? E daí que você pega esse valor aqui e passa dividindo, ó. Quando você pega esse valor aqui e passa dividindo, você vai ver uma outra forma de escrever x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que é igual a x mais 1. Ou seja, esse sinal de igualdade está dizendo o seguinte, que essa função escrita como uma fração pode ser simplificada como x mais 1. E o ideal é sempre você trabalhar com versões simplificadas das coisas que você está analisando, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que limite de quando x vai para 1, ou seja, não vamos mudar esses valores iniciais, mas vamos só simplificar essa fração. Essa fração simplificada, ela é simplesmente x mais 1. E quando o x se aproxima de 1, esse valor aqui vai se aproximar de 2. Então, o limite é 2, tá certo? É esse tipo de situação, tá, que está por trás da ideia de derivada. Tá certo? A gente vai ver que a derivada, na verdade, é o limite de uma fração, de uma divisão entre funções, tá certo? Que em muitos casos a gente consegue calcular, como foi esse caso bem aqui, tá certo? Tudo bem? Pode fazer um exemplo de função contínua? Sim, vamos fazer um exemplo de uma função descontínua, tá? Faça o gráfico da função. A função é essa daqui. F de x igual a 3x mais 1, quando x é menor que ou igual a 1, e vai ser igual a menos x mais 2, quando x é maior do que 1. Certo? Então, faça o gráfico e verifique que esta função não é contínua no ponto x igual a 1.
Então, vamos lá, ó. Primeiro você tem que ver que essa função é uma função definida por intervalos, né? Ou seja, que até determinado ponto ela é uma coisa, que a partir desse ponto ela é outra coisa. Esse ponto de quebra é exatamente o 1, né? Então antes do 1 é uma coisa, depois do 1 ela é outra. Então vamos pegar alguns valores menores do que 1. Um valor menor do que 1, fácil de calcular, é, por exemplo, x igual a 0. Quando x igual a 0, a tua função vai assumir que valor? Vamos escrever aqui uma tabelinha. X é que f de x. Quando x igual a 0, essa função assume que valor? 1. Então aqui, um ponto do gráfico seria um ponto 0, 1. Vem aqui, 0, 1. Outro valor que está abaixo do 1, por exemplo, é o menos 1. Então quando o x é igual a menos 1, o valor da função vai ser quanto, né? Menos 2. Então menos 2 estaria alguma coisa... Está um pouco fora de escala, tá? Mas coisa bem aqui. Menos 2. Como essa função é linear, a gente sabe que o desenho dela vai ser uma reta. Uma reta até quanto? Até chegar no 1, certo? Porque a partir do 1, ela já é outra coisa. Tá? E no 1, qual o valor da função no 1, né? No 1... Como a desigualdade com o sinal de igualdade está para cá, no ponto 1 você usa exatamente essa fórmula, né? Então, quando x igual a 1, o f de x vai ser 4. Então, isso aqui vai ser 4. Beleza? E aqui é uma bolinha fechada. A partir do 1, a função já assume uma outra característica, né? Então, se por exemplo, vamos pegar x igual a 2. Se o x igual a 2, o f de x vai ser 0. Então você põe aqui o 2, vai ser 0. Então está esse ponto bem aqui. Se for 3, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então no 3 vai dar menos 1. Bem aqui, menos 1. E aí, como você sabe que é um gráfico, você simplesmente liga os pontos. Tá? Até chegar bem próximo do 1. Certo? Bem próximo do 1 existe a quebra, né? Então aqui vai ficar uma bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Para indicar que aqui no 1 você não usa esse gráfico. Você usa esse outro gráfico aqui da esquerda. E aqui você verifica, né, que ela não é contínua, né? Ela não é contínua por quê? Porque você não consegue um intervalo próximo de 4, tá? De modo que um intervalo próximo de 1, tá? A imagem desse intervalo próximo de 1 seja toda próxima do 4, tá certo? Mas esse aqui é um bom exemplo para definir uma coisa que a gente chama de limites laterais. O limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. O limite lateral à esquerda é o seguinte: limite quando x se aproxima de 1 vindo pela esquerda, põe um sinal de menos, tá? Vai ser o quê? Vai ser, imagine que você está num gráfico da função vindo pela esquerda, né? Vindo pela esquerda, vindo de lá. Então, vindo de lá, a função vai se aproximando de quanto? Quando o x vai ficando próximo de 1, o f de x vai ficando próximo de quanto? De 4. Então, esse aqui é o limite lateral pela esquerda. Também tem o limite lateral, tá? Pela direita. Então, o que seria o limite lateral pela direita? Você escreve assim: limite de quando x se aproxima de 1 pela direita. Pela direita, sinal de mais. Do f de x vai ser o quê? Então, se você vem pela direita, vindo aqui pelo gráfico, tá?
da função, essa segunda parte do gráfico aqui, esse limite aqui vai se aproximar de quanto? Opa. Vai se aproximar de 1, porque quando o x se aproxima de 1 usando essa fórmula aqui, o valor do f de x vai se aproximar de 1, tá? Então essa aqui é uma outra forma de você identificar se uma função é contínua ou não. Ela só vai ser contínua se os dois limites laterais, pela esquerda e pela direita, forem, tá, iguais. Fala. Tranquilo? Vamos para a próxima parte. É porque, como a função ela é uma função definida por intervalos, ela até certo ponto é uma coisa, ou seja, o gráfico dela até certo ponto é uma coisa, e a partir desse ponto ela é outra coisa, né? Então, o ponto aberto está nesse segundo gráfico, né, que está relativo ao que tudo que está à direita do 1, ó, maior do que 1. Então, se é maior que 1, está à direita do 1. Então, está vindo para cá. Então, vindo por aqui, está usando essa fórmula. E está a bolinha aberta porque aqui, ó, a gente só tem um sinal de maior estrito, né, estritamente maior do que 1. Não pode ser igual a 1. Só é igual a 1. Se for igual a 1, você está utilizando essa fórmula bem aqui. Aqui o eixo y é o preto, né? Então, ó, esse 1 aqui acontece quando você aplica x igual a 0. Porque x igual a 0, você se pergunta, x igual a 0, 0 é menor que igual a 1 ou é maior do que 1? O 0 é menor que 1, né? Se é 0 é menor que 1 é porque você tem que usar essa fórmula. Usar essa fórmula significa colocar o x igual a 0 nessa fórmula. Se você coloca x igual a 0 nessa fórmula, fica 3 vezes 0 mais 1. Aí 3 vezes 0 dá 1. Ou seja, o ponto 0, a imagem dele é 1. Então, ele está associado ao 1 do eixo y. Certo? Então, essa primeira coluna aqui é o eixo x, e essa segunda coluna aqui seria referente ao eixo y. E todos esses pontos são pontos do gráfico, né? Seja para esse lado aqui, que vem desse lado aqui. O eixo x é esse preto aqui, ó. Quando o x é 2, x2 é maior do que 1. Então você tem que usar essa fórmula. Então, se o x é 2, menos 2 mais 2 dá. É porque assim, ó. Essa função é linear, certo? Se ela é linear, então ela é um gráfico de uma reta. Então, ó, primeiro eu peguei x igual a 2, descobri 0. Depois peguei 3 igual a menos 1, tem 1. Então eu coloquei esses dois pontos. Aí eu extrapolei esses dois pontos fazendo a reta, porque eu sei que passa uma reta aí. Só que essa reta não vai para sempre para lá. Por que ela não vai para sempre? Porque vai chegar um ponto em que ela não é mais permitida ser desenhada, porque a função já é outra coisa. Então, onde é que para? No 1. E por que bolinha aberta? Bolinha aberta para simplesmente você não ficar na dúvida. É esse ou é esse? No ponto 1 é bolinha fechada. Bolinha aberta você pode dizer que não é esse. Certo? Porque eles estão, de certa forma, esse ponto aqui e esse, eles estão no mesmo eixo vertical. Então, para você não ficar confuso, né, você põe um pontinho fechado para dizer que esse é o valor real da função aplicado no 1. E isso aqui seria o valor de limite, né? E de fato, ó, o limite quando se aproxima pela direita do 1 dá exatamente 1. Então, esse valor aqui que está entre aspas representado por essa bolinha branca, né, é o próprio 1, né? Ficou mal feito, né? Porque esse cara aqui deveria ser aqui, né? Tá certo? Como ficou fora da escala desde o início, tá? Mas esses dois pontos aqui teriam que estar no mesmo eixo horizontal, tá certo? A projeção deles fica no eixo vertical e a outra projeção fica no eixo perpendicular. Como é que é? O x fica no eixo horizontal. Sim, mas tipo assim, o 1 ali ficaria no mesmo eixo, não é? Ficaria aqui, né? Se fosse retinho seria aqui, só que... Esse valor do x ficar no mesmo eixo e a contraimagem ficar também no mesmo eixo, e o
você vê a imagem ali, tá no mesmo eixo, né? É. 24. Ah, os limites ficam no eixo Y. Você representa os limites no eixo Y, tá certo? Porque os limites estão associados com f de x, ou seja, a imagem. Tá certo? Os limites estão no eixo Y e os valores de aproximação, né, que é tipo aqui assim, ó, limite. São perpendiculares. Exatamente. Tá certo? Ele sempre vai estar, o limite sempre vai estar associado ao eixo da função, tá? Se por algum motivo você tá desenhando de cabeça para baixo, tá? Não sei. Aí vai estar associado sempre ao eixo da função, certo? Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer um problema um pouquinho parecido com esse daí, que é o seguinte. A gente viu que aquela função não é contínua num determinado ponto. Então, vou fazer o seguinte. Perguntar a seguinte situação. Considere a função, vamos colocar aqui, f de x igual a 2x mais 3, se o x for maior que ou igual a 2, e menos x, então assim, menos 3x mais 4, mais b, certo? Se o x for menor que 2. A pergunta é, qual é o valor de b que garante que a função f de x seja contínua? Porque é o seguinte, em geral essas funções que são definidas por intervalos, não tem nada que você garanta que a princípio elas vão ser sempre contínuas, porque tem esse ponto de quebra. Mas para determinados valores, né, tipo, se você encaixar um b aqui especial certinho, aqueles dois gráficos vão bater no mesmo ponto. E aí a função vai ser contínua, tá bom? Eu quero saber que valor é esse. Deu para entender?
Então vamos lá? Então, para você resolver esse tipo de questão, você tem que lembrar desse fato que a gente comentou quase nesse instante, que é o seguinte: para uma função ser contínua, devemos no ponto A, certo? Devemos ter o seguinte: limite lateral à esquerda tem que ser igual ao limite lateral pela direita. Tá bom? Então nessas duas funções tem que ter isso. Só que o que acontece? Essa função é uma função que é definida por intervalos. Então o único ponto em que ela pode deixar de ser contínua é no ponto de quebra, tá? Que é no ponto extremo desses dois intervalos, que é o 2, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai calcular o limite à direita e à esquerda dessas duas funções, tá certo? Da função f, na verdade. Então você vai fazer o seguinte: vamos desenhar aqui só o eixo x, certo? Vamos desenhar aqui só o eixo x e eu vou destacar só esse ponto 2, que é o ponto de quebra. A gente sabe que até 2 ela é uma coisa e depois de 2 ela é outra, tá? Até 2, qual é a fórmula da função nessa partezinha aqui, né? Até 2, menor que 2 é quanto? É 3x mais b. E depois de 2 ela já é outra coisa, né? Depois de azul, depois dela, vamos pintar aqui de azul, ela é o quê? 2x mais 3, tá? Então, antes de 2, com certeza ela é contínua, porque essa função aqui é contínua. Depois de 2, com certeza ela é contínua, porque essa função aqui é contínua. O único problema, a única dúvida é se o encaixe vai ser perfeito, né? E o encaixe é perfeito quando o limite lateral à esquerda, tá? Limite da função quando o x se aproxima de 2 pela esquerda for igual ao limite da função quando o x se aproxima de 2 pela direita. Se for pela esquerda, qual fórmula você vai utilizar? É menos 3x mais b ou é x mais 3? Se tu está vindo pela esquerda, a função ela é representada por essa fórmula aqui. Então você vai usar essa fórmula bem aqui. Então, quando o x se aproxima de 2 pela esquerda, é quando o x se aproxima de 2 usando essa fórmula. Então se você substitui x igual a 2 nessa fórmula, qual é o valor que você vai obter? Menos 6x mais b. E aí, não dá para descobrir ainda não? Não dá, porque esse b, por enquanto, é o valor que você vai descobrir. Tá? Então, calma aí um pouquinho que esse b, por enquanto, vai ficar aí. Vamos fazer a mesma coisa, só que pela direita. Quando você quiser calcular o limite de x se aproximando de 2 pela direita dessa mesma função f, como a função f ela tem duas fórmulas, né? Uma à direita de 2 e outra à esquerda de 2, você tem que parar e ver qual é a fórmula que você vai utilizar. É essa daqui ou é essa daqui? É menos 3x mais b ou é 2x mais 3? 2x mais 3 porque você está se aproximando pela direita. Então esse aqui vai ser limite de quando x se aproxima de 2 pela direita. Esse mais, esse menos, tá? É só no sentido de ser pela direita ou pela esquerda. É assim que você lê. E aí você vai trocar o f de x pela fórmula dele quando se aproxima de 2 pela direita, que é 2x mais 3. E aí, quando x se aproxima de 2, esse valor aqui vai ficando mais próximo, cada vez mais próximo de quanto, né?
Basta você trocar, substituir x por 2. Dá quanto? 7. Então, pela esquerda, está se aproximando de menos 6 mais b. E pela direita, está se aproximando de 7. Tá certo? Então, se você muda o b, esses dois valores aqui não necessariamente são iguais. A pergunta agora é quando esses dois valores são iguais, né? Ou seja, quando esse limite, esse carinha aqui, é igual a esse. Tá? Então a pergunta é quando isso ocorre. E a resposta é quando? É só pegar cada resultado final e igualar. E aí é fácil resolver essa equação, né? O b vai ser quanto? Vai ser? Beleza? Então, não é mensagem subliminar não, tá? Eu inventei essa coisa aqui na hora, tá certo? Vamos lá. Podia ter dado qualquer número. 17, 12, 45, tá? Podia ter dado até 00. Tá bom? Então vamos encerrar essa primeira parte. Vamos fazer a chamada.